O que tem a ver Iron Maiden, Michael Jackson, rock brasileiro, The Cure, black metal? É isso que a gente vai discutir hoje. Desta vez serão os discos que completam 40 anos agora em 2022. Mas antes de falar de música, vamos começar a falar de 1982, abordando alguns filmes que marcaram o ano e a época. Foram filmes sensacionais, de uma forma ou de outra, que marcaram 1982 e completam 40 anos agora. Para você ter ideia, ET, o extraterrestre de Steven Spielberg, foi lançado em 82. Poltergeist foi lançado em 1982. Rambo, Programado para Matar, o primeiro, né, da série de Sylvester Stallone. Conan, o Bárbaro. Isso para ficar no cenário pop. Aqui no Brasil, a gente teve Pra Frente Brasil, de Roberto Farias, um clássico do cinema nacional, importante. Para a garotada, na época eu era garoto, Os Trapalhões na Serra Pelada. E outro filme sensacional que marcou minha vida, e eu gosto até hoje, já vi zilhares de versões. E por causa deste filme, eu comprei vários livros de Philip K. Dick, um autor de ficção científica, mas não é de ficção científica, nave espacial, nada disso não. Era sobre a realidade do mundo e da vida e do ser humano num possível futuro onde a gente convive com máquinas e inteligência artificial, e isso ele escreveu há muito tempo atrás. O filme em questão é Blade Runner. Aqui no Brasil saiu com o subtítulo O Caçador de Androides, né? Mas tudo bem. Aqui é uma versão simples, aqui é uma versão estendida. Tem umas 46 versões do filme, mas essas, para mim, são as fundamentais. A versão do cinema e a versão do diretor, que Ridley Scott lançou depois. Sensacional. Blade Runner, Philip K. Dick. Mas vamos então falar de música, com o maior clássico de 1982, o disco mais vendido da história da música. Pelo menos dizem, né? Eu não contabilizei, que é Thriller, de Michael Jackson. Eu gosto mais até do disco anterior, Off the Wall. Acho sensacional Off the Wall. Vamos lembrar que Michael Jackson começou a gravar criança com os irmãos, né, no Jackson's 5. E o primeiro disco solo dele, ele tinha 14 anos de idade. Então, quando a gente pega Thriller, Thriller já é o 6º disco de Michael Jackson. O primeiro, ele tinha 14 anos de idade, e em Thriller, ele já está com 24 anos de idade. Em Thriller, ele estourou para o mundo. Eu lembro quando o Fantástico anunciou o novo clipe de Michael Jackson, e eu nem sabia direito que era Michael Jackson. E aparece, aquilo não era um clipe, aquilo era um filme. Na verdade, para mim, era um verdadeiro filme de terror, um curta-metragem de terror. Com o tempo, Michael Jackson invadiu as casas, os ouvidos e as mentes. Todo mundo só queria saber de ouvir Billie Jean, Beat It, né? E a própria Thriller. Para você ter ideia, o disco vem com 9 faixas e eles gravaram mais de 30. Então ele e Quincy Jones fizeram uma peneira total para escolher 9 para lançar no Thriller. Seguindo aqui, um disco fundamental para quem quer conhecer a história do rock pesado, a história do heavy metal, que é o Iron Maiden, The Number of the Beast. Esse disco é um marco na história do rock and roll, é o primeiro com Bruce Dickinson e é o último com Clive Burr, o baterista, que depois foi substituído por Nico McBrain, e eles lançaram Peace of Mind, que para mim é o melhor disco do Iron Maiden. Não sou um grande fã de Iron Maiden, mas nessa época o Iron Maiden era o supra-sumo do heavy metal. Seguindo ainda com a pegada metal, vamos sair da Inglaterra do Iron Maiden e vamos para a Alemanha, com a banda chamada simplesmente Accept. Essa é a versão nacional do disco Restless and Wild. A capa é meio feia, mas a original também é bizonha. Então, eles não descobriram uma capa que prestasse. Esse é um disco fundamental da história do heavy metal. Aqui o Accept larga
o som com o pé nos anos 70 dos primeiros discos e finca de vez na sonoridade dos anos 80. O melhor disco para mim vem depois, que é o Boss to the Wall, Restless and Wild, do Accept. Saindo do metalzão, vamos falar de uma banda que em 1982 fazia um som chamado gótico, ou como aqui no Brasil se chamava, dark, que é o The Cure. Esse é o Pornography. É a grande virada na carreira deles. Até então eles faziam um som mais adolescente, e com Pornography eles incorporam um som escuro, obscuro, aquela coisa meio gótica, muito pesada, muito densa. Depois eles acabaram ficando meio pop, fizeram grandes discos como The Top, The Head of the Door, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, até o Disintegration, que é do final dos anos 80, que eles voltam a um som mais denso e pesadão, dark, mas Pornography é um disco fundamental para você entender o ano de 1982. The Cure. Saindo de bandas mais conhecidas, vamos falar de Demon. Esse aqui é um disco 2 em 1, com os dois primeiros discos, mas o disco aqui da capa azul, The Unexpected Guest, é sensacional. Os dois são bons, mas esse de 1982 é perfeito. Apesar do nome Demon, demônio, as capas bizarras, bizonhas e pesadas, o Demon é uma banda quase hard rock, na verdade. É como se o Whitesnake fizesse letra satânica. Mas o Demon é sensacional. Eles estão aí, vão e vêm. Até hoje tem coisa saindo. Mas esses primeiros discos são sensacionais. Mas o melhor é o segundo, tá aqui, The Unexpected Guest, Demon. Já que falei de demônio, ou pelo menos de Demon, vamos falar então de uma banda que levou isso às raias da seriedade, porque na verdade sempre foi uma grande brincadeira. O Venom, com seu disco Black Metal. O Black Metal é o segundo disco do Venom, o primeiro é o Welcome to Hell, Bem-vindo ao Inferno, e esse aqui eles lançaram Black Metal em 1982, que é considerado um dos discos da New Wave of British Heavy Metal, ou a nova onda do metal britânico, que na verdade eles faziam uma mistura de heavy metal com Motorhead, com Kiss. Era um rock and roll com uma pegada mais pesada, umas letras satânicas, negativas, meio que trilha sonora de filme de terror, só que era muito divertido. Lógico que na época todo guri adorou ouvir e ver o visual dos caras, ouvir o som dos caras. Mas musicalmente, o Venom é uma tosqueira, não é bem tocado, não é bem gravado, mas é tão bom de ouvir. É um marco de 82, sensacional. Venom, Black Metal. Black Metal. Lay down your soul to the gods, rock and roll. E chegou a hora da gente falar do Brasil. Na verdade, no início dos anos 80, aqui no Brasil, a gente não teve nenhum disco que eu ache tão marcante. Foi uma época, não só no Brasil, como no mundo, que o som ficou pausterizado demais. A galera que veio dos anos 70 se perdeu muito no início dos anos 80. Eles tinham descoberto a tecnologia nas gravações, então era um excesso de teclados, de sintetizadores, um som digitalizado, limpinho demais. Zé Ramalho até lançou um disco razoável, que é o Força Verde, que tem boas canções, boas composições, mas os arranjos são brega, brega, brega. É o excesso de coro, de sopros, aquele sax de motel, né? Era um negócio bizonho de ouvir. E ainda é. E isso em todas as praias. Caetano fez o Cores Nomes, Gilberto Gil lançou Banda 1, que é legal. Djavan lançou algum disco que é Luz, que tem algumas músicas legais. Mas são discos que não ultrapassaram a barreira do tempo. Algumas canções são muito legais. Hoje, você ouvindo ao vivo, ouvindo regravações, as composições são muito boas.
mas os timbres e os arranjos daquele início da década de 80. Mas aqui no Brasil teve um marco em 82 que é fundamental. Eu estou falando do primeiro disco da Blitz, As Aventuras da Blitz. Era uma época de transição para mim. Eu ainda guri, começando a descobrir novos sons, tirando o que eu vi em casa. Eu lembro que eu comprei o compacto Você Não Soube Me Amar, que de um lado tem a música e do outro só nada, 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 nada. Uma genialidade de Evandro Mesquita e companhia. E meu primo Adriano, que já saiu dessa, já decidiu ir embora desse planeta, comprou o compacto do Camisa de Vênus, que é o que vem com o Meu Primo Zé e Controle Total. O Meu Primo Zé. Então a gente ficava ouvindo, trocando os discos cada um, que era Blitz de um lado e Meu Primo Zé do Camisa de Vênus. E eu comprei não, né? Pedi a minha mãe para comprar, na época, o primeiro disco da Blitz. Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Era a gente descobrindo o rock and roll nosso. Não era mais os discos herdados de família. Era um novo som que estava chegando. E esse é o grande legado de 1982, que é o início do B-rock, do rock brasileiro dos anos 80, com a Blitz. Barão Vermelho lançou o primeiro disco em 82. Óbvio que o segundo disco, Barão Vermelho 2, é bem melhor, mas o primeiro tem seu brilho. Pra você ter uma ideia, a importância de abrir o mercado, que depois de 82, logo depois de 83, Paralamas de Sucesso, o próprio Camisa de Vênus lançou o disco Full, né, o primeiro álbum. O Hit lançou o disco que tem Menina Veneno. Aí em 84, Titãs, Kid Abelha, logo depois o Traje a Rigor, Legião Urbana. Então, tudo isso veio na sequência de 1982 com esse disco da Blitz. Voltando ao som metálico, 1982 é também o ano de lançamento do primeiro disco de heavy metal do Brasil, pelo menos o que a gente sabe, né, o que foi registrado, que é o disco da banda Stress, lá do Pará. O disco é muito legal, óbvio, para a época, com todas as limitações de gravação, de produção, de composição, né, era tudo muito emulado do som que vinha lá de fora. Infelizmente, os caras se perderam no tempo, não só musicalmente, como politicamente e mentalmente, e não vale a pena você seguir o Stress, esqueça, isso é só história. Para você ver que 82 foi um ano de transição para mim muito louco, porque eu já estava descobrindo o heavy metal, o rock and roll, começando foi quando eu descobri o Black Sabbath. E em 82, um disco fundamental para mim ainda é o Balão Mágico, a Turma do Balão Mágico, o primeiro disco. Muita gente não sabe, mas o Balão Mágico não surgiu na televisão. É o contrário. A Turma do Balão Mágico foi um grupo de crianças montado para cantar música infantil, coisa que hoje no Brasil está abandonada. A gente não tem muito projeto de música infantil de qualidade, né? As crianças hoje ouvem qualquer desgraça, qualquer porcaria que o pessoal está ouvindo por aí. Mas na época a gente tinha música feita para as crianças. A Globo decidiu criar um programa infantil que chama Simoni, que era da Turma do Balão Mágico, para apresentar com o Fofão o programa Balão Mágico. E a partir daí os outros participaram e Balão Mágico virou uma febre nacional. Todo mundo da minha geração conhece as músicas do Balão Mágico, da Turma do Balão Mágico, em 1982. Sensacional. Seguindo com 1982, um disco fundamental para mim, que é esse aqui da camisa, The Rods, Wild Dogs, que está aqui o CD. Esse CD aqui tem várias versões ao vivo. The Rods, Wild Dogs, chamado aquele disco vermelho do Cão de Três Cabeças. É uma banda de hard heavy, é mais hard rock, um negócio pesado, melódico, um power trio, que é a banda de David Feinstein, primo de Dio, que eu falei no vídeo lá, o primeiro vídeo do canal. E o baterista Carl Kennedy era um cara super acessível. No início da internet, na época do Beat Lascado, eu lembro que eu falava com ele fácil, trocando mensagem, na época ainda da internet preto e branco. E ele produziu discos do Exciter, Heavy Load, Overkill, Carl Kennedy, grande batera, e ele e David Feinstein faziam o The Rods. Acho que até
está de volta aí nos últimos anos, mas War Dogs, sensacional. É um dos melhores discos, não só de 82, como de toda a década de 80. Ainda na pegada hard rock, vamos com o Blackout, dos Scorpions, da Alemanha. Eles lançaram em 1984 mais um disco bom, o Love at First Sting. Mas o Blackout é o último grande disco de composições mais pesadas, mais bem trabalhadas. O Love at First Sting é legal, mas é mais radiofônico. E depois eles desceram ladeira abaixo, fazendo só discos de balada, 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 balada. Além da música título, Blackout, tem Can't Live Without You, No One Like You, Dynamite. É uma sequência de músicas sensacionais que fecha uma sequência de discos clássicos deles, desde os meados da década de 70 até este ano de 82. Blackout, Scorpions, sensacional. Eu falei aqui da crise que as bandas e os artistas dos anos 70 sofreram com a chegada da década de 80. Era muita tecnologia para uma galera que era muito rock and roll. E aí, uma das poucas bandas que conseguiu se aproveitar disso foi o Jethro Tull. Na verdade, a crise do Jethro Tull foi um pouquinho antes. Eles, no final dos anos 70, lançaram 3 discos mais folk, mais acústico, e lançaram um disco na virada das décadas chamado Ei, letra A, Ei, que na verdade seria um disco solo de Ian Anderson, o vocalista e flautista e violonista, o líder da banda. E é um disco com 2 pés no eletrônico, justamente nessa sonoridade que ficou datada e que não ultrapassou a barreira do tempo e que não é legal. Eles perceberam isso de cara e voltaram em 82 com este disco, o Broadsword and the Beast, que tem um pé no sintetizador, no som moderninho, mas são ótimas canções e eles conseguiram renovar o som do Jethro Tull entre o folk progressivo, aquela coisa dos anos 70, e a sonoridade dos anos 80. Para mim, é o último disco do Jethro Tull totalmente bom. Depois desse, eles lançaram outros que salvam 1, 2 músicas, 3. Broadsword and the Beast. Vamos aqui com Whitesnake, Saints and Sinners, que é um grande disco de 1982. Whitesnake é a banda de David Coverdale, é o dono, é praticamente a carreira solo dele. David Coverdale, que foi do Deep Purple e com o fim do Deep Purple em 76, ele lançou 2 discos solo, um deles chamado Whitesnake, que acabou virando o nome da banda que ele criou. E este é o último disco com o Ian Pace, o baterista que é do Deep Purple e que acompanhou o David Coverdale em alguns discos do Whitesnake, acho que John Lord fica mais um. Isso aqui é a passagem exata do hard blues pesadão, hard rock 70 para a sonoridade 80, antes do hard rock farofa. É fundamental. Whitesnake, Saints and Sinners. Para encerrar esta lista de discos fundamentais de 1982, discos quarentões agora em 2022, eu trago aqui o Judas Priest Screaming for Vengeance. O Screaming for Vengeance é um disco fundamental para a carreira do Judas Priest e para a sonoridade dos anos 80. O Judas começou no início dos anos 70, começou a lançar discos em meados. 76, eles lançam o Sad Wings of Destiny, que é um grande marco, assim, um pé à frente na sonoridade da época. Eles atravessaram toda a ascensão e queda do rock progressivo, toda a explosão do punk rock, e eles lançaram em 1980 o disco British Steel, que é a transição do som dos 70 para os anos 80, mas ainda não tinham chegado nessa sonoridade, que é um marco do Judas Priest até hoje. Eles depois ficaram mais pop, tentaram conquistar o mercado americano com o disco Turbo, Ram It Down, mas viram que não ia dar certo e voltaram
para um grande metal com o Painkiller, já de 1990. Mas Scream for Vengeance é fundamental. Essa é a versão da capa original em CD. Depois saiu essa aqui, versão de aniversário, um pouco mais modernosa, mais atualizada. Eu prefiro até a capa original, não sei vocês. E esse aqui é um disco com vários bônus ao vivo, tem um DVD junto de um show da época. O que importa é que, para mim, Scream for Vengeance, do Judas Priest, é o disco fundamental de 1982. Ele encerra a sonoridade dos anos 70 e abre as portas para o que seria os anos 80 até o início dos anos 90. Então, Judas Priest fez essa história e ninguém tira. Screaming for Vengeance. E chegamos ao fim da lista de 13 discos fundamentais de 1982, na minha opinião. 1982 ainda tem discos fundamentais. Você tem o Iron Fist, do Motorhead, que é o último com Fast Eddie Clarke, que não é um disco sensacional, tem esse marco histórico. Em 1982 ainda teve o Creatures of the Night, do Kiss, que é a transição da maquiagem para não maquiagem. A gente teve grandes estreias em 1982, Cocteau Twins, Billy Idol, Bad Religion, Twisted Sister, Sonic Youth, With Fire General, de todos os estilos, Merciful Fate, e 2 discos que entraram para a história e que não estão na minha lista, em hipótese alguma, que é o Walk Among Us, o primeiro do Misfits, e o Battle Hymns, o primeiro do Manowar. Não concorda com nada disso? Faz sua lista, escreve aí, comenta, se inscreve, manda mensagem, e até a próxima com mais um capítulo das cenas do subsolo.